E aí, pessoal, vamos lá, vamos nessa. Bom, a gente vai dando continuidade ao nosso grande tema, né? Que é metodologia científica dentro do universo psiquiátrico, dentro da especialidade. E hoje a gente vai conversar especificamente como ler um artigo científico, certo? E quais serão os tópicos, né? Porque saber ler um artigo científico é uma habilidade clínica. Entenda já esse tópico, que ler um artigo científico é uma habilidade muito pertinente, é uma habilidade necessária, fundamental. Como ler um abstract com olhar crítico, entendendo o forest plot, né? Aí aqui, só lembrar vocês que meta-análise é a combinação estatística de múltiplos estudos. Meta-análise é a combinação estatística de vários estudos. Essa estrutura que é a introdução, método, resultado e discussão, o que buscar de fato, avaliando os métodos e as ferramentas de avaliação crítica. Eu quero ser um analisador crítico. Eu quero ler um artigo e eu quero de fato dizer assim: eu apliquei recursos na análise, na avaliação, na leitura deste artigo, desta publicação, e a partir disso tenho então elementos para dizer que os resultados eles são replicáveis, reprodutíveis. Eu posso com segurança estender os resultados ali encontrados, por exemplo, à minha população alvo, ao meu objeto clínico, tá? A minha prática, o meu cotidiano clínico, tudo bem? Bom, em um abstract de um ensaio clínico randomizado com eficácia superior, que métodos validam a conclusão? Isso é muito importante. Em forest plot, o que significam os losangos que não cruzam a linha central, linha vertical, horizontal, quadrado? Do que nós estamos falando? Cujo intervalo de confiança a cruza? Vamos entender isso. É possível meta-análise de alta qualidade chegar a uma conclusão errada? Se sim, como? Isso é muito importante, porque se os resultados da meta-análise são ruins, a, a evidência é frágil, tá? Se a sua meta-análise os resultados são ruins, sua meta-análise será ruim, tudo bem? A leitura crítica como uma habilidade clínica. A leitura crítica, e aqui guarde o termo, porque a nossa aula é como ler um artigo científico, poderia ser como ler de forma crítica, de forma adequada, e esse adequado tem a ver com ler de forma crítica um artigo científico, né? Então entenda que é uma competência clínica fundamental, particularmente, sensivelmente na psiquiatria. Não é um privilégio acadêmico, mas essencial para qualquer profissional de saúde mental que pratique medicina baseada em evidência. O clínico que não lê artigos primários fica refém de resumos e opiniões que podem distorcer ou selecionar a evidência, priorizando agendas que as não do paciente. Bom, eficácia. Vamos começar a discutir alguns pontos, tá? Com maior profundidade. Eficácia. Este tratamento funciona para quem e em que magnitude? E que a reprodutibilidade, aplicabilidade, os resultados são transferíveis para o meu paciente e para qual? Para esta realidade clínica. Por quê? Claro, pessoal, muitas vezes a amostra a qual foi desenvolvido o estudo, ela é uma amostra, por exemplo, em, por vezes o ensaio clínico foi realizado em outros países, mas é o mais próximo, é o mais perto do que nós temos. Ainda que a cultura, aquilo é o mais próximo que nós estamos em humanos. Essa é uma questão importante. Todavia, não foi na nossa população.
Foi o mais próximo disso. Isso é uma questão muito importante. Tudo bem? Eu não vou entrar em polêmicas aqui, mas isso é muito importante. Quais são os riscos reais? Como foram mensurados e com que frequência? Tá? Olha só, ler um artigo sem crítica, acabamos de conversar isso, pode ser mais perigoso do que não lê-lo. Cria uma falsa fundamentação que impede questionamento necessário. A estrutura IMRAD, mapa de navegação do artigo. Vamos lá. A gente está falando de introdução, de método. Eu dei um ênfase na voz de propósito. Resultado, discussão, certo? É o formato universal da publicação científica, servindo, pessoal, como um mapa para o leitor. Cada seção tem uma função específica, guiando o leitor sobre o que buscar e questionar. Introdução é apresentar o tema, é um envolver o leitor aquele tema, certo? Familiarizar você, tudo bem, com o objeto da pesquisa. Define o problema, contextualiza o conhecimento, justifica o estudo e apresenta a pergunta. Lembra? O propósito da nossa pesquisa, o propósito de uma pesquisa primária, vamos lá, é responder a uma pergunta, certo? Eu até tinha colocado um exemplo aqui, né? Por exemplo, o lítio reduz o suicídio, tentativa de suicídio em pacientes com transtorno afetivo bipolar tipo 2? Essa é uma pergunta de pesquisa. Tudo bem? A gente vai trabalhar nela no decorrer aí da apresentação. Resultado, apresenta dados sem interpretação. Não há interpretação aqui, mas precisa ser analisado. Verifique se todos os desfechos pré-especificados foram reportados. Precisa lembrar dos objetivos. Os resultados eles precisam entregar o cumprimento dos objetivos. Lembra que a gente falou, não sei se vocês se recordam, mas, por exemplo, a justificativa do estudo e o objetivo do estudo. Para que fazer esse estudo? Para compreender melhor por que fazer este estudo. O tal tema apresenta uma pertinência importante, relacionado à elevada mortalidade, tudo bem? Por que é justificativo e para que é o objetivo. Verifique se todos os desfechos pré-especificados foram reportados, respondidos, apresentados, registrados, não apenas os favoráveis. Método, descrevendo detalhamento, que tipo é o desenho do estudo. Seleção, intervenção, desfecho e análise. Essencial para avaliar a validade interna, mas frequentemente negligenciada pelos clínicos. Discussão, nós negligenciamos, abandonamos a discussão. Não. Posso dizer para você que a discussão ela é a parte que ela diz assim, olha, nós fizemos esse estudo, encontramos certas limitações, mas mesmo assim os resultados encontrados eles merecem a sua aplicabilidade. É algo nesse sentido. E é discutir, é fortalecer aquele, por vezes tem esse intuito, claro, de fortalecer aquele resultado com a experiência de outros estudos, de outros artigos. Tá? Interpreta resultado à luz da literatura, reconhece limitações, extrai conclusões, avalie. Muito importante aqui. Essas conclusões são proporcionais aos dados. E se as limitações foram declaradas com honestidade. Vamos lá, regra da psique. Leia título e abstract. Pule para os métodos. Avalie os resultados. Leia a discussão com ceticismo. O abstract é a versão do marketing. E o método é o coração do estudo, é a estrutura. Se tem fragilidade, aqui é o viés metodológico, nós falamos disso.
Mas essa maneira que foi conduzido o método, ela abriu uma discussão aqui. Há um viés aqui, há um bias aqui. Uma... Como ler o abstract com um olhar crítico. O abstract é a seção mais lida, paradoxalmente é menos confiável. Aqui o autor ele tem o intuito de, não intuito, mas aqui é assim, ó. Eu vou escrever algo atrativo, porque minha intenção é atrair. Eu quero que você leia o meu artigo, eu quero que você se envolva com o meu artigo. Então eu preciso ser envolvente, tudo bem? Autores redigem para tornar o trabalho atraente, gerando pressão para os resultados favoráveis. Aqui, por muitas vezes você observa um destaque nos resultados positivos, por vezes os resultados negativos não aparecem, são ofuscados, ficam neblinados, sabe? Qual o delineamento declarado? Ensaio clínico, corte, caso controle, meta-análise, o delineamento define o que pode ser concluído. Eu já espero, tá? Se o delineamento foi apresentado, então eu já espero alguma, né? Já sei que tipo de estudo eu já lembro qual tipo de estatística normalmente é aplicada a esse tipo de desenho, esse tipo de delineamento, tá? Qual é o desfecho primário? Destaca o desfecho pré-especificado ou o secundário mais favorável? Como os resultados são apresentados? Risco relativo, absoluto, número necessário para tratar, intervalo de confiança apresentado. As limitações elas são compartilhadas no abstract ou não? Veja, se não foram compartilhadas, isso não significa. Então vamos lá, pessoal. Eles não dividiram as limitações, eles não dividiram os pontos negativos. Então é suficiente? Não é. O abstract é algo introdutório, é algo inicial. Também tem uma introdução no todo, é uma apresentação do todo. Sim, detalhes. Sim, sim, por favor, é superficial. É um envolvimento inicial. Avaliando os métodos, randomização e cegamento. Guarda-se ensaio clínico, randomizado, duplo cego. Uau, legal. Lembra da pirâmide hierárquica. A seção de métodos é crucial na avaliação crítica de estudos experimentais. Ensaios clínicos randomizados, o delineamento padrão para eficácia terapêutica. 4 elementos são decisivos. Houve eficácia, tudo bem, mas esse resultado de eficácia foi construído num método confiável e esse método confiável passa por randomização, cegamento, alocação oculta. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Distribui fatores prognósticos conhecidos e desconhecidos equitativamente. Perguntar: método descrito, computadorizado, houve estratificação relevante? A randomização foi feita e foi feita de forma adequada? Alocação oculta. Impede que o pesquisador saiba a próxima alocação. Estudos sem ela superestimam benefícios de 30% a 40%. Cegamento. Simples. Só participante. Duplo. Participante e avaliador. Triplo. Isso inclui estatístico. Controle máximo. Nós sabemos que isso aqui há seu desafio, há suas particularidades. Não é tão simples fazer triplo cegamento. Análise por intenção de tratar. Todos os randomizados são analisados no grupo alocado. Então, este é o grupo, vou alocar os pacientes neste grupo. Então, todos os randomizados são analisados no grupo alocado. Independente de adesão ou abandono. Padrão conservador, reduzindo viés. Desfecho.
o que medir e como isso determina o resultado. Vamos lá. A escolha e a operacionalização dos desfechos são decisões. A escolha e a operacionalização do desfecho. Desfecho primário, desfecho secundário. Lembre-se disso. São decisões metodológicas cruciais, sim, que influenciam profundamente os resultados de um estudo e frequentemente passam despercebidas. Vamos lá, vamos rever isso aqui. Desfecho primário, desfecho secundário. O desfecho primário dimensiona o estudo. Desfechos secundários são exploratórios. Seus resultados geram hipóteses, não confirmações. Porque o que a gente vai buscar é o primário. Lembra? Pergunta de pesquisa, objetivo e eu tenho meu desfecho. Eu vou atrás disso. Todo o meu empenho, toda a minha estrutura metodológica é para ir atrás desta análise, deste resultado. O estudo com desfecho primário negativo e secundário positivo é essencialmente um estudo negativo com achados exploratórios. Tipos de desfechos em psiquiatria. Substituto. Redução em score de escala, né? HDRS de 7, PANSS. Mensurável, mas nem sempre equivalente à melhora funcional real. Desfecho duro. Remissão sustentada, reinternação, funcionamento ocupacional, qualidade de vida, mortalidade. Resposta versus remissão, número necessário para tratar, diferentes para cada desfecho. Isso é muito interessante, isso nós vimos nas aulas anteriores. A armadilha clínica. A maioria dos ensaios clínicos randomizados em psiquiatria usa desfechos substitutos por serem mais sensíveis e rápidos. Isso pode subestimar o benefício clínico real quando traduzido para os desfechos funcionais. Forest plot, linguagem visual da meta-análise. Meta-análise, combinação estatística de múltiplos estudos. Vamos lá, pessoal. O forest plot é a representação gráfica central da meta-análise. Compreendê-lo é essencial para interpretar os estudos de evidência em psiquiatria. Lembra que, hierarquicamente, revisão sistemática com meta-análise, ele está primeiro. A sua locação, né, fica primeiro. É o de maior força de evidência, tá? Eixo horizontal. Representa a medida do efeito. E aí aqui é muito importante. Olha só. Quando a gente fala de meta-análise, a gente precisa lembrar do mnemônico que se chama PICO. E é PICO de desfecho, intervenção, controle, e o outcome, que P de população, intervenção, controle e o O de outcome, que é o desfecho. Quando eu falo de meta-análise, eu vou buscar o desfecho, o outcome. Então, meu pico tem que estar muito bem estruturado, tem que estar muito bem a população, a intervenção, controle, o desfecho. E é muito importante, quando eu vou avaliar uma meta-análise, quando eu vou avaliar um estudo, naturalmente, essa revisão sistemática, qual foi dele? Buscou quais tipos de estudo? Estudos de prevalência, então buscou estudos primários, caso controle, corte, revisão sistemática de revisão sistemática. Isso é muito importante, por quê? Porque aí lembre-se disso, cada tipo de estudo, cada natureza de científica vai pedir uma avaliação, um tipo de método estatístico. Então, eu posso usar qual a medida que será usada. Então, vou usar, por exemplo, medida de frequência, odds ratio, risco relativo, tudo bem? Então, falando agora da meta-análise, isso é muito importante. Qual medida de efeito? A gente vai ver um estudo
E esse estudo combina, ele anda com essa medida de efeito. Então, as ratio, risco relativo, diferença de médias, tá? Lembrando que o valor 1 ou 0, né, indica a linha de nulidade, ausência de efeito. Quadrado, ponto central, estimativa de efeito do estudo individual. O tamanho do quadrado é proporcional ao peso do estudo, tamanho amostral e precisão. A linha que corta é o intervalo de confiança, certo? Losango, estimativa combinada de todos os estudos. Resultado final da meta-análise. Sua posição em relação à linha de nulidade indica o sentido do efeito. Sua largura reflete a precisão. Não sei se vocês se lembram, mas nós teremos estudo, apresentação só de exemplo, é brevemente. Quadrado ou losango à esquerda da linha de nulidade. Vamos lá, quadrado ou losango à esquerda de nulidade favorece o tratamento em estudos de eficácia. Ensaio clínico, por exemplo, né? Ensaio clínico randomizado. Intervalo de confiança que cruza a linha de nulidade, resultado não estatisticamente significativo para o estudo. Quero voltar com vocês a alguns conceitos. Vamos rever? Olha só. Eixo horizontal. Eixo horizontal. Representa a medida de efeito. Odds ratio, risco relativo, diferença de médias, tá? O valor de 1, por exemplo, né, indica a linha de nulidade. Ou 0, né? A ausência de efeito. Quadrado. Ponto central. Estimativa de efeito do estudo individual. O tamanho do quadrado é proporcional ao peso. Estimativa de efeito. Estimativa do efeito do estudo individual. O tamanho do quadrado é proporcional ao peso do estudo. A linha que corta é o intervalo de confiança. Certo. A gente vai ver então na sequência, posteriormente, isso com detalhes. A gente vai ver estudos reais e outros estudos reais e nós vamos analisá-los. Heterogeneidade. Quando os estudos não falam a mesma língua. A heterogeneidade é a variação dos resultados dos estudos além do acaso. Se substancial questiona a validade de combinar as estimativas. Certo? Isso aqui é muito importante. Olha só. Heterogeneidade 0,25%. Baixa. Estudos homogêneos. De 25% a 50%. Moderada. Interpretar com atenção. Heterogeneidade substancial. Maior que 50%. Cautela na estimativa combinada. E maior que 75%. É muito heterogêneo. Heterogeneidade considerável. Combinação de estudos pode não ser apropriada. Vamos lá. Fontes de heterogeneidade em psiquiatria. Diferenças em populações. Gravidade, comorbidade, intervenção, dose, duração, desfecho. É muito heterogêneo. É muito diferente. É muito mesclado, misto demais. Como lidar? Análise de subgrupos e meta-regressão, análise de subgrupos, ou seja, colocar no grupos mais parecidos, mais próximos. Investigam características que explicam a variação, certo? Vamos lá. Consorte, Strobe e Prisma. Guias para leitura crítica. Ferramentas de avaliação crítica são checklists que padronizam o relato de estudos e guiam o leitor na identificação de lacunas metodológicas. Consorte. Vamos lá, pessoal, atenção aqui, ó. Consorte. Padrão para ensaios clínicos randomizados. Exige fluxogramas de participantes, randomização
e desfechos pré-especificados. Ensaios clínicos randomizados não conformes ao consórcio são suspeitos. Então, quando você está analisando um estudo, né, um ensaio clínico randomizado, qual pergunta você se faz? Qual pergunta? Não. Você vai ter como você aqui do lado e vai ver se o consórcio foi seguido, porque vai te dizendo, daí você vai fazendo, sim, essa etapa, ok, legal. Quantos foram randomizados? Concluíram e analisados? Quais as diferenças? Certo? É o seu instrumento de análise crítica de um ensaio clínico. Stroll. Para estudos observacionais, exige clareza na seleção de participantes, definição de variáveis e análise de sensibilidade. Prisma. Prisma é o seguinte, padrão para revisões sistemáticas. Inclui fluxograma de busca, critérios de inclusão, exclusão e avaliação do viés. Fizeram uma busca abrangente? Estudos não publicados? Assimetria no funnel plot? Certo? Vamos lá. Continuando. Viés de publicação, um arquivo que não vemos. O viés de publicação é um fenômeno crucial, mas subestimado em meta-análise, ocorrendo quando estudos com resultados positivos são mais propensos à publicação do que aqueles com resultados negativos ou nulos. Por que estudos negativos ficam na gaveta? Periódicos preferem resultados positivos, isso vocês sabem. Autores, patrocinadores têm menos motivação para submeter estudos negativos. Publicação de estudos negativos é mais lenta. Como detectar viés de publicação? Funnel plot. Gráfico do tamanho do efeito versus precisão. Simetria indica ausência de viés. Simetria indica ausência de viés. Teste de Egger, estatístico para simetria e registro prospectivo, compara desfecho pré-registrado e reportado. O caso paradigmático. Turner demonstrou que estudos de antidepressivos com resultados negativos registrados na FDA frequentemente não foram publicados. E quando foram, os dados negativos foram representados favoravelmente. Certo? Vamos lá. A meta-análise em rede dos antidepressivos. A meta-análise de Cipriani, em 2018, é a maior e mais rigorosa síntese de evidências em psiquiatria. Entender sua metodologia é crucial para a leitura crítica. Vamos lá. Delineamento. Meta-análise em rede. Compara múltiplos tratamentos dentro de um contexto aí de depressão, mesmo sem comparação direta, ensaio clínico randomizado via comparações indiretas. Escala do estudo: 522 ensaios clínicos randomizados, 21 antidepressivos comparados, 116.477 participantes. Uau, uma amostra, né, importante. Incluiu dados publicados e não publicados, FDA e EMA. Vamos lá. Pico. Pacientes, população, adultos com depressão maior aguda. Veja, pessoal, aqui então nós estamos falando de depressão maior aguda. Intervenção qualquer dos 21 antidepressivos. Comparação, placebo ou outro antidepressivo. Desfecho, eficácia, uma resposta maior ou igual a 50% e aceitabilidade, que entenda como descontinuação. Vamos lá. Todos eficazes versus placebo. Todos os 21 antidepressivos foram mais eficazes do que o placebo, com odds rate de resposta entre 1,37 reboxetina
e 2,13 para amitriptilina, certo? Então vamos lá, olha só. Odds ratio foi a medida utilizada, a medida estatística utilizada. Perfil mais tolerável: agomelatina, escitalopram, fluoxetina, mirtazapina, paroxetina, sertralina e venlafaxina tiveram melhor perfil de eficácia e aceitabilidade dentre aqueles 21 comparados entre si e comparados com placebo. Primeira escolha sugerida, sertralina, foi a opção com melhor equilíbrio entre eficácia e aceitabilidade e disponibilidade global, sugerida como primeira escolha. Isso aqui ficou claro para vocês. Em termos de eficácia e equilíbrio, ou seja, o perfil perfil de tolerabilidade do remédio é bom. Limitações reconhecidas pelos próprios autores. Vamos lá, muito importante aqui. Duração média dos estudos: 8 semanas. Período mínimo não reflete tratamento de longo prazo. Populações excluídas: idosos, crianças, adolescentes, comorbidades gráficas e depressão bipolar. Depressão bipolar a gente tinha tido conhecimento. Heterogeneidade moderada. Assubstancial em algumas comparações. Bom, lição metodológica central. A melhor meta-análise tem limitações que devem ser ponderadas. A qualidade científica explícita essas limitações com honestidade. Muito, muito legal essa discussão. Psicoterapia na depressão e o effect size. Olha só. A série meta-análise desses autores é a evidência mais abrangente sobre a eficácia de psicoterapia para a depressão. Ela oferece um modelo exemplar de como interpretar o tamanho de efeito em estudos de intervenções psicológicas, certo? Vamos lá. Comparação com lista de espera. As principais modalidades, TCC, ativação comportamental, terapia interpessoal, são eficazes para a depressão maior, com T de corre entre 0,62 e 0,87, comparadas a controles passivos. Essa medida. Comparadas a placebo, ativo ou condições bona fide, os tamanhos de efeito são menores, aproximadamente decorrem de 0,20 a 0,30. Psicoterapia versus farmacoterapia. A diferença entre as duas abordagens na depressão moderada grave é pequena. Olha que interessante. E frequentemente não significativa, sustentando a abordagem combinada para casos mais complexos. O tamanho do efeito depende criticamente da comparação. Com lista de espera, efeitos são grandes. Com condição ativa, modesto. Ambos são válidos, mas respondem a perguntas diferentes. Identificando limitações. O que o autor declara e o que ele omite. Vamos lá. A seção de limitações de um artigo revela a honestidade dos autores e a capacidade crítica do revisor. Leitores devem identificar limitações declaradas e omitidas. Limitações que geralmente são declaradas: tamanho amostral limitado, segmento curto, falta de avaliação a longo prazo, características da amostra que limitam a generalização. E, normalmente, quais são omitidos? Conflitos de interesse com patrocinadores, alterações não declaradas do desfecho primário, exclusão de participantes pós-randomização sem análise de sensibilidade, doses sub, recomendadas no grupo comparador ativo e a heterogeneidade. Sempre verifique declarações de conflito de interesse e financiamento. Estudos com financiamento da indústria têm maior probabilidade de resultados favoráveis ao produto patrocinado. A gente já que está caminhando para o fim, eu sei que é um conteúdo, a gente sabe que é um conteúdo teórico, que naturalmente
virar mais explanações através da prática para a maturidade, para realmente crescimento desses tópicos, tá? Um estudo metodologicamente impecável pode produzir resultados que não se aplicam ao paciente real. Essa distinção é fundamental para o uso responsável da evidência clínica. Vamos lá. Validade interna. Grau em que os resultados refletem a amostra. Validade interna. Grau em que os resultados refletem a amostra. Livre de viés que distorce o efeito. Determinada pelo rigor do delineamento, randomização, cegamento, enfim. Validade externa. Grau em que os resultados são aplicáveis a populações e contextos. Essa é a validade externa. A gente conversou dela há pouco. Ameaças comuns à validade externa em psiquiatria. Vamos lá. Muitos ensaios clínicos excluem pacientes com comorbidades, outras em uso de outros medicamentos, ideação suicida, comum na clínica. Condições não replicáveis. Avaliações semanais, suporte intensivo, instrumentos especializados, inviáveis na prática diária. Populações homogêneas, amostras demograficamente restritas que não representam a diversidade clínica real. A pergunta fundamental não é: o estudo está correto, mas esses resultados se aplicam ao meu paciente? Certo. Ambos são necessários. Vamos lá. A leitura crítica exige vigilância contra estratégias que distorcem a percepção do leitor sobre a qualidade e significado dos resultados. Harkin. Olha só. Apresentar hipóteses geradas pelos dados como pré-especificados, indicado pela ausência do registro prospectivo, hipóteses que se encaixam em resultados secundários positivos. Perhaken. Múltiplas análises estatísticas até encontrar um P significativo. Sem correção, muitos desfechos secundários, todos positivos, geram suspeita metodológica. Estratégia retórica, que apresenta resultados negativos ou mistos como positivos, enfatizando sobre grupos positivos como primário foi negativo, ou usando a linguagem causal sem comprovação. Comparador inadequado, novo tratamento comparado à dose baixa ou controle pouco representativo da prática clínica. Escala versus função. Redução, atenção aqui, redução estatisticamente significativa, uma escala psiquiátrica, RAM, GAD-7, a escala de ideação suicida, sem correspondência em desfecho funcional. Trabalho, qualidade de vida. O que importa clinicamente é o paciente. Muito importante essa questão, esse levantamento. Certo, pessoal? Um roteiro prático de leitura crítica. Passo a passo. Step to step. Vamos lá. Vamos lá. Forte aqui. Vamos lá. Etapa 1. Identificação inicial. Delineamento, pergunta pico, registro prospectivo, financiamento. Etapa 2. Critérios de inclusão, exclusões são razoáveis, randomização, alocação oculta, cegamento adequados, desfecho primário, análise ITT por protocolo, avaliação dos resultados. Desfecho primário pré-especificado ou reportado, desfecho secundário incluindo negativos, reportado, tamanho do efeito, enfim. Avaliação da discussão. Conclusões proporcionais aos dados. Limitações declaradas honestamente. Há um spin retórico. Conflito de interesse declarado. Etapa 5. Avaliação da aplicabilidade. População estudada comparável aos seus pacientes.
Condições aplicáveis na prática, desfecho relevante para o seu paciente. Um ensaio clínico de alto impacto mostra que o novo antipsicótico reduz a escala de PANSS em pacientes com esquizofrenia, comparado ao haloperidol. O estudo de 8 semanas, patrocinado pelo fabricante, excluiu pacientes com comorbidades. O que o D 0,28 comunica sobre a magnitude do benefício? Efeito pequeno, corre, menor que 0,5. Estatisticamente significativo, mas de modesta relevância clínica para a maioria dos pacientes. O uso de haloperidol 5mg como comparador é adequado? A debate. 5mg é terapêutico, mas efeitos extrapiramidais podem desfavorecer o comparador, beneficiando artificialmente o novo fármaco. A exclusão de pacientes com comorbidades afeta a aplicabilidade significativamente. Muitos pacientes com esquizofrenia têm comorbidades, diabetes, síndrome metabólica, doença cardiovascular. Os resultados, portanto, não são generalizáveis. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecê-los pela atenção e lembrá-los que teremos então a aula prática logo desses assuntos, tá? Para consolidação aí realmente para um aprendizado de fato, tá bom? Muito obrigado, até mais.